Olá, jovens! Neste mês de julho de 2020, dia 13, é comemorado 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E o CIE tem muito orgulho em seguir as normas e direcionar nossos jovens para seus direitos. Eu sou Tatiana Silva, instrutora do CIE Paraná, e estou aqui para trazer um pouquinho sobre a história do ECA, esse estatuto, junto com os instrutores e gestores também. Vamos lá? No Brasil, existiam muitas leis, mas nada era direcionado à criança e adolescente, desde o descobrimento. E o que seguia algumas normas e penalidades era o Código Penal. Então, para qualquer punição, era visto o Código Penal de 1890. O adolescente ele tem, por direito, ser protegido, mas nem sempre foi assim. Para vocês terem uma ideia, a primeira forma de proteção do jovem, ou melhor, do adolescente e da criança, foi pelo Código do Menor. O que era esse Código do Menor? Ele foi instaurado em uma época culturalmente patriarcal, autoritária, e ele fez parte aí de um projeto de governo que, na verdade, queria mais se livrar dessas crianças e desses adolescentes para poder manter a ordem social da época. Então o que fizeram? Fizeram a FEBEM, a FUNABEM, que são instituições que, em vez de melhorar o jovem, ensinar esse jovem, colocar ele de volta na sociedade de uma forma mais tranquila, muito pelo contrário, eles acabaram punindo de uma tal forma que esse jovem realmente se corrompeu. E com tantas constituições que foram seguindo nesses anos, nós tivemos uma muito importante em 1988. Essa Constituição, aí sim, colocou um artigo 6º bem importante para crianças e adolescentes, o artigo 227, que fala sobre a proteção à infância e à juventude. E aí fechou esse livro, 1988 fechou a Constituição e os artigos. Mas os constituintes viram que estavam tendo algumas discussões nas Nações Unidas. Teve uma convenção sobre os direitos da criança e necessitava colocar mais esses itens na Constituição. Mas depois de fechado esse livro, a Constituição, não pode colocar mais nenhum artigo, a não ser alguma emenda. Mas tinha muitos itens importantes. Então foi feito o Estatuto da Criança e do Adolescente, com todos os direitos ali dentro, falando sobre as idades, quem é criança, adolescente e outros itens importantes 2 anos depois da Constituição. Aí surgiu o ECA, com todos os direitos e informações que agora os nossos instrutores gestores vão passar para vocês. Vamos conhecer? Vamos falar um pouco sobre o direito à saúde, O que seria esse direito à saúde? Quer dizer que toda criança e adolescente tem direito a entrar em contato, a ser atendido pelos programas de saúde pública. Então assim, a gente tem lá o SUS, que é a Lei 8.080, e ele tem a saúde primária, secundária e terciária. Então assim, a criança e o adolescente, ele tem direito a esses 3 níveis de saúde também. Quando a mãe está gerindo a criança já tem alguns direitos. Então, dentre os direitos que essa criança tem, tá lá o direito à vida, que eu acabei de falar para vocês, e o direito à saúde também. Então, a mãe tem o direito assegurado por lei de fazer o pré-natal. Então assim, mas a mãe da criança não tem dinheiro. Não importa, não interessa. A mãe tem direito a fazer o pré-natal. A criança, depois que nasce também, ela tem direito a todas as vacinas, ela tem direito aos exames, como por exemplo o teste do pezinho e tudo mais, tudo de graça, e isso está assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? E como que a gente pode ter acesso a esse direito à saúde? Todos vocês sabem, a gente tem 24 horas em todos os lugares, os postos 24 horas aí, a gente tem as unidades de saúde, a gente tem os CREAS, a gente tem os Centros de Atenção Psicossocial, a gente tem o programa mesmo, a Mãe Curitibana aqui em Curitiba, para os aprendizes que são das outras cidades aqui do Paraná. Vocês podem pesquisar, inclusive, quais são os acessos à saúde, onde vocês precisam ir para ter acesso à saúde, mas um número que funciona em território nacional é 192 e 193, que são os números que você pode ligar para ter o resgate, beleza? Um faz referência ao SAMU e o outro faz referência ao CIAT, beleza? Pessoal, ficaram com alguma dúvida disso que a gente acabou de falar, disso que eu acabei de falar?
por favor, entre em contato no e-mail instrutores@ciepr.org.br. Beleza, galera? Abração, hein? É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, quando necessário, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral, o seu pleno desenvolvimento, o crescimento e o desenvolvimento da criança, onde um dos seus primeiros laços é quando bebê com a sua mãe, só que ao passar do crescimento dessa criança, ela tem de estar garantida a sua sociabilidade com os demais parentes, depois passando por um convívio escolar, né? Por quê, pessoal? A sociabilidade constitui o ser humano do início ao fim da vida. Você é um ser sociável. Relacionar-se com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e também físico. A solidão, ela adoece, o encontro enriquece. Se você conhece uma criança, um adolescente que está tendo a violação dos seus direitos garantido desde 1990 pelo ECA, você precisa buscar ajuda, denunciar. Onde? Conselho Tutelar mais próximo da sua casa. Temos também o NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, Vítimas de Crimes. 13 de julho de 1990, 13 de julho agora, é uma data de comemoração, onde muitas coisas não podem mais passar impune. Nós precisamos ajudar a criança a ter garantido o seu direito de plena convivência e desenvolvimento integralmente. Olá, pessoal! Então eu falarei aqui do artigo 15 ao artigo 18 do ECA, que diz respeito à liberdade, ao respeito e à dignidade da criança e do adolescente. O que esse artigo prevê, então? Esse artigo prevê que toda criança e adolescente tem direito a uma opinião e a se expressar, tem direito a uma crença e a um culto religioso, caso queira ou caso não queira, né? Tem direito a fazer parte da vida comunitária do seu bairro, da sua vila e da região onde ela mora, né? Tem direito a brincar, a praticar esportes e que não seja discriminada por nada que faça ou por nenhuma questão particular. Esse artigo, ele diz muito respeito ao nosso dever, enquanto cidadãos e cidadãs, a garantir esses direitos e essas liberdades para as crianças e aos adolescentes. Né? Por exemplo, denunciar maus tratos, por exemplo, fazer com que essa criança e esse adolescente tenham uma vida digna, que não seja tratada com crueldade, que não seja exposta, que não seja vista e nem humilhada em nenhum espaço social. Então você, criança e adolescente, ou já você adulto, tem esse dever de orientar essas crianças, né? E esses adolescentes. Eles têm, por exemplo, o direito a buscar auxílio e a buscar refúgio, né? Sempre que for necessário, sempre que se sentir ameaçado e desrespeitado. Tudo bem, pessoal? Então, assim, caso você veja algum tipo de situação acontecendo com essa criança e com esse adolescente, onde seus direitos não estão sendo respeitados, vocês devem procurar imediatamente o Conselho Tutelar da sua região. Geralmente ele está vinculado às ruas da cidadania ou aos espaços onde órgãos do governo, onde órgãos municipais estão integrados o Conselho Tutelar. Caso você não saiba onde é, procure na internet, né? Busque orientação de algum responsável e daí oriente essa criança e esse adolescente a participar e a fazer denúncias caso for necessário. Beleza, galera? Então vamos cuidar para que esses direitos sejam respeitados e garantidos a nossas crianças e a nossos adolescentes. Beleza? O direito à educação é de fundamental importância. O direito à educação, ele está previsto na nossa Constituição. Ele é um direito fundamental.
A nossa Constituição, a Constituição de 1988, ela em seu escopo, ela em seu corpo, ela já prevê em alguns artigos a questão da educação, mais especificamente nos artigos 6º, 205 e 227. O artigo 6º aborda a educação de um ponto de vista mais social, de uma forma mais abrangente. O artigo 205, ele trabalha a educação no que tange ao dever da família em relação à educação. O 227, ele trata, aí ele junta a questão social, ele junta a questão da família e traz também a questão do Estado. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem fazer o quê? Ele vem juntar todas essas questões. Já no artigo 4 do ECA, ele vai tratar, bem como trata o 227 da Constituição, ele vai tratar a questão da educação do ponto de vista da família, do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista do Estado. Mas será no artigo 53, mais especificamente, é que será abordado, é que nós teremos aí a abordagem da educação especificamente para a criança e para o adolescente. O artigo 53 do ECA diz que toda criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A lei assegura ainda igualdade de condições para acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado pelos seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito à organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública gratuita perto de sua residência. Toda criança e adolescente tem direito à educação. Se nós analisarmos o que a Constituição fala dentro de um dos seus itens mais importantes, ele fala o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer. Considerando esse contexto todo, eu vou pegar só alguns itens aqui que são referentes ao direito à cultura, ao lazer, esporte e profissionalização. Se nós pensarmos no direito à profissionalização, por exemplo, vocês estão inseridos dentro de um programa de aprendizagem. O próprio programa de aprendizagem é uma das formas que contempla o direito à profissionalização de jovens e adolescentes. Onde é que vocês buscam esses direitos de vocês? Nós temos, por exemplo, o que é do conhecimento de muitas pessoas, mas eu vou falar aqui porque talvez algumas não saibam, não conheçam, as ruas da cidadania. Nas ruas da cidadania também o cidadão encontra serviços prestados por núcleos de diversas secretarias municipais, como a URBS, a FAS, que é a Fundação de Ação Social, a FCC, que é a Fundação Cultural de Curitiba, inclusive. Então vejam como tem também cultura nas ruas da cidadania. Vocês sabiam disso? E tem outros órgãos, né, integrantes da administração indireta, como também serviços prestados nas esferas federais e estaduais, como eu já falei, como, por exemplo, o Detran, o Núcleo de Empreendedorismo, atendimento da Sanepar, atendimento da Copel, atendimento de diversas outras esferas também. Vocês conhecem a Cinemateca? Sugiro que vocês conheçam. Inclusive, a Cinemateca ela se destaca também por um trabalho de prospecção e conservação do cinema do Paraná. E ela dá ênfase à revelação de novos cineastas, inclusive, né? Vocês que são jovens precisam conhecer mais o que existe à disposição de vocês. Da minha parte é isso. Grande abraço, bons estudos e até breve. Então, pessoal, com tudo isso posto pelos nossos instrutores, por essa equipe maravilhosa que está trazendo um pedaço, né, cada um trazendo um pedacinho, um pequeno recorte do Estatuto da Criança e do Adolescente em comemoração a esses 30 anos desse importante documento que inclusive é referência para diversos países, de acordo com alguns estudos feitos, como proteção à criança e ao adolescente. Então é um documento muito avançado
para outros países. E coube a mim, nesse momento, poder fazer a costura dessas falas, né? Ou seja, claro que tudo que foi dito está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o que está por trás de tudo isso? O que está como base conceitual, né? Qual que é o princípio máximo do Estatuto da Criança e do Adolescente para poder fazer esses direitos, esses artigos de lei, esses capítulos, essas seções? Toda criança e adolescente é visto como um ser em desenvolvimento moral, físico e psicológico. Essa máxima vai trabalhar, vai ser colocada de forma direta ou indireta em todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo documento do Estatuto é fundamentado nessa máxima. Seja no trabalho, algumas pessoas se perguntam, nossa, mas por que no trabalho não pode isso, não pode aquilo? Porque ele está em desenvolvimento moral, físico e psicológico. Não se esqueçam dessa frase, né? Por que não pode ter acesso a bebidas alcoólicas, a cigarro, a entrar em boate, a ver filmes de conteúdos adultos, sites de conteúdos adultos? Porque ele está em desenvolvimento moral, físico e psicológico. Então tudo pode afetar esse desenvolvimento moral, físico e psicológico. E é isso que fundamenta todo o Estatuto da Criança e Adolescente, que já não é mais criança, já não é mais adolescente, já está aí com seus 30 anos de idade. Parabéns, Estatuto. Parabéns à sociedade brasileira por essa conquista. Sei que tem muitas coisas ainda a serem consertadas dentro da nossa sociedade, mas às vezes o problema não é nem o documento, às vezes o problema é a própria sociedade, o próprio comportamento humano. Eu tenho certeza que o documento do Estatuto da Criança e do Adolescente vai ajudar nesse processo a gente olhar as coisas de uma forma diferente. Parabéns, Estatuto da Criança e do Adolescente. Um abraço de todos os instrutores do CIE. Um abraço.